Olá, sétimo ano. Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Olha que assunto massa. Finalmente chegou o nosso assunto do período colonial no Brasil. O Brasil colônia, não é isso? Então, veja, esse assunto é muito interessante, certo? Que ele vai mostrar a colonização do Brasil, de que forma, a participação dos europeus, a resistência dos indígenas. Então, é um assunto muito maravilhoso, sétimo ano, que vocês vão gostar e que a gente vai ter muita coisa para trabalhar nele, tá bom? Espero que vocês gostem. Hoje eu separei uns slides e eu vou falar explicando, certo? Com o decorrer dos slides passando. Então, qualquer dúvida, anota aí e a gente tira na nossa linha ao vivo, tá bom? Um beijo, vamos lá. Bom, sétimo ano aqui temos o Brasil Colônia, certo? Foi um período aqui no Brasil de 1500 a 1822, né? Com a proclamação da independência. Bom, minha gente, a gente viu no assunto passado, né? Que as Américas elas estavam sendo descobertas. Então, a gente chega finalmente na descoberta, não. O Brasil já existia, mas no achado, né? Então, a chegada dos portugueses, vamos ver, né? A conquista do Brasil, em 22 de abril de 1500, frota portuguesa de Cabral, que chega ao Porto Seguro da Bahia, o primeiro contato com os índios, troca de sorrisos e presentes, a primeira missa no Brasil rezada no Brasil, jesuítas, tá bom, minha gente? As nações indígenas, em 1500, Tupi-Guarani, Jearuaque, Carimba, Charrua, Pano, Tucano e outros. Também temos a presença dos Tupinambás, que eram os canibais. Tivemos também a exploração, a violência, a escravidão contra o índio, até porque muitos indígenas eles não foi aceita de forma pacífica a chegada dos portugueses, né? Como a gente vê nas imagens, certo? Não foi uma coisa linda de se ver, mas teve muita resistência sim da parte indígena. Os primeiros anos, então, houve a exploração do pau-brasil, onde a mão de obra, né, o trabalhador era através dos índios, o trabalho por quinquilharias, que era a lei do escambo, a lei de troca, né? Então, o índio, ele explicava ao europeu os caminhos, as rotas de diamantes, as pedras preciosas, as plantas mais raras, em troca de pedaços de tecido, espelho, bugiganga, né? Venda da tinta na Europa, que era o lucro para Portugal. A tinta que era extraída do pau-brasil, tá bom? Temos também a colonização necessária. Era uma ameaça de invasões estrangeiras através de piratas, holandeses, ingleses e franceses que ameaçavam o litoral. No período colonial também, foi no ano de 1530 que o rei de Portugal organizou a primeira expedição com objetivos de colonização. Esta foi comandada por Martim Afonso de Souza e tinha como objetivos povoar o território brasileiro, expulsar os invasores e iniciar o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Até porque o Brasil tinha um solo muito propício, sétimo ano, e o plantio da cana-de-açúcar se deu muito bem com o nosso solo, com o nosso tipo de clima. Para melhor organizar a colônia, o rei resolveu dividir o Brasil em capitanias hereditárias. O território foi dividido em faixas de terras que foram doadas aos donatários. Estes podiam explorar os recursos da terra, porém ficavam encarregados de povoar, proteger e estabelecer o cultivo da cana-de-açúcar, mas a terra não era deles. Os governos gerais. Os governos gerais após a tentativa fracassada de estabelecer as capitanias hereditárias, a coroa portuguesa estabeleceu no Brasil o governo geral. Era uma forma de centralizar e ter mais controle da colônia. Também existiam as câmaras municipais, que eram órgãos políticos compostos pelos homens bons. Estes eram os ricos proprietários que definiam os rumos políticos das vilas e cidades. A capital neste período do Brasil foi Salvador. O açúcar e o engenho, né? E os engenhos
A base da economia colonial era o engenho de açúcar. O senhor de engenho era um fazendeiro proprietário da unidade de produção de açúcar. Além do açúcar, destacou-se também a produção do tabaco e do algodão. As plantações corriam num sistema de plantation, né? Ou seja, eram grandes fazendas produtoras de um único produto, utilizando a mão de obra escrava, visando o comércio exterior. Teve também neste período aí o pacto, né, colonial, que era imposto por Portugal, estabelecia que o Brasil só podia fazer comércio com a metrópole portuguesa. E temos aí a sociedade açucareira. A sociedade açucareira era patriarcal, pois o senhor de engenho exercia um grande poder familiar, social e político, ou seja, passava de família em família. As mulheres tinham poucos poderes e nenhuma participação política. Deviam apenas cuidar do lar e dos filhos. Eram também imobilistas e estratificadas. E aqui temos a imagem da Sociedade do Açúcar. Temos aí no topo da pirâmide os aristocratas, que é o senhor de engenho. Tinham os homens livres, que era o senhor de terra sem engenho, carpinteiro, ferreiro e capataz. E temos aí abaixo os escravos, que eram as mãos e os pés do senhor. Aqui tínhamos, né, uma família dos senhores de engenho. As crianças negras no chão e a mucamba aí organizando sua sinhá e um escravo ali pronto para atender, né, o seu senhor. Então era assim que era a base da sociedade açucareira. E a escravidão, né? A escravidão aí vem com a vida do escravo, muito trabalho sem remuneração, castigos físicos e tratamentos desumanos, preconceito, fugas, revoltas e formação dos quilombos, quilombo dos Palmares que foi o líder Zumbi, certo? Então a gente encerra esses slides, tá bom? E qualquer dúvida a gente tira na próxima aula. Um beijo, 7º ano!